Sejam bem-vindos ao módulo Espiritualidade em João. O nosso texto de hoje é o capítulo de número 6, do verso 41 ao verso 71. O texto começa da seguinte forma: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. João ressalta a reação dos judeus, dizendo que eles murmuravam. Assim como aquela geração no deserto, que mesmo recebendo a provisão de Deus, ainda assim murmurava contra Deus, da mesma forma, os judeus aqui estão insatisfeitos. Neste caso, com a declaração de Jesus, quando ele disse: Eu sou o pão que desceu do céu. O que ofendeu os judeus não foi o fato de Jesus se comparar ao pão, mas o fato dele dizer que ele é o pão que desceu do céu. Isso vai ficar muito claro no versículo seguinte. Não é este, então diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Os judeus conheciam a Jesus assim como a sua família. Eles sabiam a sua origem. O questionamento é como ele diz que ele desceu do céu. Observe que assim como no restante do texto, o conhecimento que os judeus julgam ter da pessoa de Cristo é simplesmente biológico, físico, material. Eles conhecem a origem biológica, mas não entendem a sua origem divina. Perceba como Jesus responde, com um argumento bem parecido com aquele desenvolvido lá no versículo de número 37. Verso de número 43, respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Lá no versículo número 37, diz que todo aquele que o Pai dá ao Filho, esse irá ao Filho. Aqui nos é dito que ninguém pode ir a Jesus, ao Filho, a menos que o Pai tenha o conduzido. Perceba como é que o Pai faz esse processo, como é que Deus conduz o pecador à pessoa de Cristo. Verso de número 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse processo não acontece por meio de uma atitude de Deus de levar o pecador de forma drástica, de forma como se fosse uma ação em que o homem estivesse obrigado a se sujeitar àquela ação. Muito pelo contrário. Isso acontece por meio do convencimento. O texto vai enfatizar, dizendo que isso se dá por meio do ouvir e do aprender. E esse processo, segundo o texto bíblico, está acontecendo da parte do Pai. O Pai é que o autor, é ele que causa essa ação no coração do pecador. Mas é importante destacar isso. Esse processo está acontecendo por meio da palavra, ou do efeito da palavra no coração do ouvinte. O texto vai se referir aqui, muito provavelmente, a Isaías 54. O versículo de número 13 vai dizer o seguinte: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Jesus entende que essa profecia que falava sobre a restauração de Jerusalém após o exílio da Babilônia apontava para a sua pessoa e para o seu ministério, para a era messiânica que estava sendo inaugurada por meio de Jesus. Verso número 46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. João traz aqui uma observação. O fato de ser levado por Deus ao Filho não significa desfrutar de uma experiência mística, onde a pessoa precise contemplar a Deus para poder, então, se relacionar com Ele. Isso não é possível. Mas isso acontece por meio daquele que vem de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus viu a Deus, ninguém mais conseguiu vê-lo. A não ser que ele, e a única pessoa que conseguirá revelar Deus ao pecador é aquele que viu, ou seja, o próprio Cristo. Jesus é o mediador desse conhecimento
e é por meio dele que o Pai é revelado e conhecido. Dessa forma, os que são ensinados por Deus, que foi apresentado no verso anterior, são aqueles agora que ouvem a voz de Jesus. Somente assim serão verdadeiramente atraídos para ele. Verso número 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Esses que são atraídos para Jesus, que são levados pelo Pai, que são ensinados por Deus, são esses que creem em Jesus e, consequentemente, recebem a vida eterna. No verso número 48, Deus então conclui esse bloco dizendo: Eu sou o pão da vida. Novamente, Jesus estabelece a verdade de que ele é o pão da vida, por meio do qual Deus concede a vida eterna aos que creem nele. Ou seja, aqueles que creem e têm a vida eterna, alcançam a vida eterna por meio desse pão da vida, segundo o que é apresentado no versículo de número 48. Observe aqui algo, como João vai construindo o seu discurso. No verso número 35, ele começou com essa mesma declaração: Eu sou o pão da vida. Portanto, no verso 35, ele começa com essa declaração, e agora, no verso número 48, ele conclui com a mesma declaração. Verso de número 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. João vai criar aqui um contraste entre o pão que foi comido no deserto e a consequência, o resultado disso, e o pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, e de que forma as pessoas irão se apropriar desse pão e qual será o resultado. O que João vai destacar é que na geração, lá no deserto, que comeu aquele pão, eles morreram. Porém, os que comerão do pão que desceu do céu, eles irão desfrutar de algo que vai preencher, de um alimento que vai preencher a vida deles de forma com que eles serão satisfeitos por toda a eternidade. Ele vai dizer isso para que todo o que dele comer não pereça. Jesus é o pão vindo do céu, de forma que se alguém comer deste pão, ou seja, se alguém se apropriar de Jesus pela fé, ele então terá a vida eterna. Verso número 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora, Jesus se identifica com o pão vivo. Pão vivo aqui é sinônimo do pão da vida que ele mencionou recentemente. Perceba que vai ficar muito claro quando ele menciona aqui que tanto o pão vivo quanto o pão da vida, ambos desceram do céu. Ou seja, aqueles que se alimentam desse pão vivem eternamente. Na segunda parte do versículo, João vai nos mostrar qual é o alcance desse sacrifício, desse pão. O pão que ele dará pela vida do mundo é a sua carne. Isso vai acontecer por meio do sacrifício de Cristo. Está muito claro. A carne, o pão aqui, está apontando para o sacrifício e a morte expiatória de Cristo. Mas João destaca o fato de que esse sacrifício voluntário ele vai alcançar não somente os judeus, mas todo o mundo. Ou seja, assim como lá em Isaías 53, o servo sofredor que se entregou voluntariamente, o seu sacrifício alcançou tanto judeus quanto gentios, da mesma forma Jesus dará o seu corpo pela vida do mundo e não simplesmente dos judeus. Verso número 52. Perceba a reação dos judeus diante da declaração de Jesus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus, então, responde ao questionamento da seguinte forma. Perceba
como ele faz isso no verso número 53. Ele vai repetir o que já falou no verso número 51, mas agora ele vai apresentar uma forma condicional. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O versículo 54 apresenta a mesma verdade, só que agora de forma positiva. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus de novo promete ressuscitar essa pessoa no último dia. No versículo 53, a forma condicional está relacionada a comer e beber o sangue de Jesus. Com certeza, essa declaração de Jesus se tornou ainda mais ofensiva para os judeus, porque a lei lá do Antigo Testamento proibia beber o sangue e até mesmo comer a carne que ainda estivesse com sangue. Portanto, beber o sangue do Filho do Homem era para eles algo abominável. Algo que nos chama a atenção é o fato de que comer e beber o sangue de Cristo agora está sendo associado com a vida eterna. Aquele que come e bebe, esse recebe a vida eterna. A mesma vida que está sendo desfrutada agora será desfrutada também na sua plenitude, segundo o que o texto menciona, na ressurreição. O texto vai concluir dizendo: eu ressuscitarei no último dia. O mesmo que opera poderosamente, gerando vida e concedendo um novo nascimento, também o fará ressuscitando os mortos. Verso número 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora Jesus diz que a sua carne é a verdadeira comida. Provavelmente aqui fazendo um contraste entre o maná e o corpo, e o seu corpo, e também relacionando aqui o seu próprio sangue. Esse é o contexto. É a comida que foi providenciada por Deus no deserto. Agora Jesus coloca ou apresenta a sua carne como a verdadeira comida. Quem come e bebe deles permanece em Jesus e Jesus nele. A ideia aqui de permanecer é se identificar com o crente. Na pessoa de Cristo, o cristão recebe, então, a ajuda, recebe vida, recebe a presença do Espírito Santo, e essa identificação, essa permanência acontece na vida do cristão. Verso número 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Perceba aqui o paralelo que Jesus constrói entre o Pai e ele, entre a missão do Pai e a missão dele. O Pai vive, assim também o Filho vive. Assim como a missão do Pai foi enviar o Filho, assim também aquele que se alimenta de Jesus viverá pelo Filho. Jesus vive por causa do Pai, isto é, por causa da determinação do Pai de que Jesus deve ter vida em si mesmo. Aqueles que se alimentam, portanto, de Jesus vivem por causa dele, diz o Senhor Jesus Cristo. É importante observarmos nesse paralelismo que João constrói que os que se alimentam do Filho vivem por causa da determinação do Filho. Mas, diferentemente dele, eles nunca têm vida em si mesmos, mas somente nele. Para o cristão, a vida eterna é sempre mediada por meio de Jesus. Por mais mística que seja a linguagem do quarto evangelho, do evangelho de João não pode imaginar qualquer vida espiritual genuína que seja independente de Jesus. Verso número 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente.
João conclui com um contraste entre o maná, que foi usado pelos próprios judeus como um parâmetro para julgar se Jesus era realmente ou não, se ele tinha ou não uma autoridade, se ele era maior ou não do que Moisés. Nós já observamos esse contraste realizado ao longo do capítulo. Jesus então diz que o maná não se compara à sua pessoa, pois aquela geração comeu e ainda assim pereceu. Porém, os que comem o pão que desceu do céu viverão eternamente. Perceba que João termina esse bloco usando o mesmo recurso que ele utilizou no primeiro bloco, ou seja, repetindo a mesma declaração ou concluindo com a mesma declaração que ele iniciou lá no versículo de número 49. No verso 49, ele colocou da seguinte forma: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Da mesma forma, então, ele traz essa declaração apontando para o verdadeiro pão, que é a sua pessoa, e agora dizendo que quem comer deste pão viverá eternamente. Verso número 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. A expressão estas coisas provavelmente se refere a todo o discurso, desde lá do versículo de número 27 até esse momento do número 58, verso 58. Tudo isso foi dito quando Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum. Observe a reação dos discípulos diante dos ensinamentos de Cristo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não somente os judeus estavam achando difícil de aceitar o que Jesus estava falando, como também os seus próprios discípulos. Ao dizer muitos dos seus discípulos, provavelmente João não esteja aqui se referindo aos 12, mas aos demais que estavam seguindo a Jesus. Já ficou claro até este momento que muitos estavam seguindo a Jesus até mesmo com uma fé inadequada. Portanto, aqui provavelmente o texto esteja se referindo aos discípulos de maneira abrangente. Esse pensamento é reforçado pelo termo que eles utilizam quando eles declaram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O termo duro não significa uma palavra difícil de ser entendida, mas tem um sentido de rude, de ofensivo. Esses discípulos que estão seguindo a Jesus não permanecerão ao seu lado por muito tempo, pois eles não conseguem aceitar as palavras de Jesus. As palavras de Jesus estão soando para eles como algo ofensivo, como algo rude. Verso número 61. Observe como Jesus tinha uma percepção muito clara do que estava no coração desses discípulos. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus, sabendo por si mesmo, ou seja, ele não foi informado, mas como ele era o Filho do homem, o Filho de Deus, ele tinha pleno conhecimento daquilo que se passava no coração daqueles discípulos. Verso número 62. Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Jesus já tinha falado da sua descida do céu, isso no versículo de número 38. Agora ele pergunta qual seria, então, a reação deles se virem, ao ver subir o Filho do Homem para o lugar de onde ele desceu. Perceba aqui, então, como que o versículo 61, esse questionamento, isto vos escandaliza? Se isso escandaliza, muito mais vocês serão escandalizados ou ficarão escandalizados quando vocês virem o Filho do Homem descer do lugar de onde ele viera. Ou melhor, dele subir para o lugar de primeiro onde estava. O ponto que Jesus está colocando aqui é que a ascensão dele tornará a ofensa ainda maior. Se o povo,
Se voltou quando ouviu Jesus dizer que ele desceu do céu, o que acontecerá então quando eles virem Jesus voltando para o Pai? Com certeza, essa ofensa será ainda maior. Algo que precisamos lembrar dentro do contexto de João é a forma como isso acontecerá. Como o Filho do Homem subirá para o Pai. João já deixou muito claro que isso acontecerá por meio do levantar do Filho na cruz do Calvário. Portanto, nesse sentido, o ponto central é: se os discípulos acham ofensivas as declarações, a autoridade e até mesmo a linguagem de Jesus, o que pensarão quando virem Jesus na cruz, sua forma de subir para o lugar onde ele estava? Esse, com certeza, será um escândalo muito maior. Por mais ofensiva, então, que a declaração soe para os judeus, ou seja, por mais ofensivo que seja os judeus ouvirem Jesus dizer que aquele que comer e beber do seu sangue terá, então, a vida eterna, quanto mais será eles presenciarem a crucificação do próprio Messias. Perceba que quando ele usa a expressão, então, que será, pois, ele não define aqui a reação. É certo que por parte dos que estão dizendo que esse discurso é ofensivo, eles provavelmente se escandalizarão mais ainda. Porém, se houver por parte dos ouvintes uma resposta diferente, aquilo que para alguns será ofensivo e vergonhoso, para outros será um meio de se alcançar a salvação e a vida eterna. O verso seguinte nos mostra por que esse discurso gerou indignação na vida dos discípulos. É importante lembrar que, dentro do contexto, esses discípulos não são verdadeiros discípulos. São pessoas que estão seguindo a Jesus, mas com uma fé com motivos inadequados. Perceba aqui o verso de número 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O motivo da reação dos discípulos é porque eles estão ouvindo tudo o que Jesus está falando, porém eles não estão entendendo o sentido espiritual. Eles conseguem captar somente o sentido literal daquilo que está sendo falado. Nesse ponto, então, Jesus diz que a carne para nada se aproveita. Para que haja vida, é necessário que o Espírito opere no coração do ouvinte, fazendo com que a palavra seja entendida e recebida de maneira adequada. É por isso que Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras são um produto do Espírito que dá vida. Portanto, as palavras de Jesus, corretamente entendidas e absorvidas, geram vida. Perceba aqui a conexão do que Jesus está falando com o texto de Jeremias, capítulo número 15, verso de número 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O ponto central aqui é que não é possível se alimentar de Cristo sem se alimentar das palavras de Cristo. Porque crer realmente em Jesus é também crer nas palavras de Jesus. Verso número 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Agora, de maneira direta, Jesus mostra o motivo de tal reação por parte desses discípulos. Ele aponta a falta de fé, a incredulidade, como o que tem feito ou gerado o resultado da falta de entendimento no coração desses discípulos. Diante dessa realidade, Jesus reforça uma verdade que agora se torna bem mais clara. Verso número 65.
E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A dureza do coração do homem reforça a necessidade da iniciativa divina de atrair aqueles que o Pai dá ao Filho e os capacitar a crer na pessoa do Filho. Perceba a reação de muitos discípulos diante do discurso de Cristo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disso, ou seja, por esse motivo, muitos discípulos abandonaram definitivamente a Jesus. Esses discípulos não encontraram aquilo que eles queriam na pessoa de Cristo. E aquilo que Jesus ofereceu não encantou, não convenceu. Portanto, eles resolveram abandonar a Jesus e, muito provavelmente, seguir outro líder que tivesse um discurso mais vantajoso. Perceba como João faz a diferença entre os discípulos e os 12. Verso número 67, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outro retirar-vos? Os 12 são questionados quanto ao desejo de permanecer seguindo a Jesus ou o desejo de seguir outro líder, à semelhança dos demais discípulos. Pedro, então, no versículo número 68, responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, primeiramente, responde com uma pergunta: Senhor, para quem iremos? Ou seja, que alternativa há, considerando que tu tens as palavras de vida eterna? Pedro constrói o seu argumento, ou a primeira parte do seu argumento, no ensinamento de Cristo, que foi dito lá no verso número 63. No verso número 63, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A segunda parte da resposta no versículo número 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Diferentemente dos demais discípulos, os 12 creram nas palavras de Jesus. Mesmo que eles não tenham uma compreensão plena acerca da sua pessoa e da sua missão, porém eles já foram conduzidos à fé na pessoa do Filho. E eles sabem que ele não é simplesmente um profeta, mas o Santo de Deus. Aquele que foi separado, colocado à parte pelo próprio Deus e enviado por Deus para cumprir o seu propósito. Verso número 70 ao 71, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo, referindo-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus, primeiramente, mostra que a resposta dos 12 é bem diferente das dos discípulos. Primeiramente, porque os 12 foram escolhidos pelo próprio Senhor. O texto vai dizer isso: não vos escolhi eu em número de 12. Ou seja, os discípulos reagem de forma diferente porque foram escolhidos pelo próprio Senhor. Algo que nos chama a atenção é que não somente os 12 que estavam seguindo Jesus foram escolhidos por Jesus, mas até mesmo aquele que iria traí-lo. Por isso, ele diz: contudo, um de vós é o diabo. O significado vai ficar bem mais claro desse termo, dessa expressão sendo usada para a pessoa do discípulo, lá no capítulo 13, versículo 2, quando o texto vai dizer que o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. Aqui termina o nosso texto. Você precisará identificar a estrutura do texto, encontrar a mensagem central, a ideia central de cada estrutura e elaborar algumas verdades para cada estrutura. Que Deus abençoe a todos.